Fala pessoal, eu sou o Daniel Martins, eu sou o CEO da Horus e hoje a gente está no primeiro episódio do Data Talks. E hoje, mais que especial, os fundadores da Horus no tão chamado Founders Talk. Eu queria apresentar, ou cada um se apresentar por gentileza, falar o que faz dentro da Horus para que a gente inicie o nosso bate-papo. A intenção desse podcast aqui é falar sobre dados, falar sobre gestão, falar sobre empreendedorismo e, lógico, onde a gente puder encaixar o BI, ele vai estar lá. Então, João, vamos lá. Sou o João Mugarte, sou responsável pela parte operacional da Horus. Então, tudo que é relacionado a projetos, relação com o cliente, sustentação dos clientes, é de minha responsabilidade. Vamos lá, pessoal. Eu sou o Rafael. Eu sou responsável pela área comercial e recentemente assumi o posto de CTO. Então, nós estamos buscando as novas tecnologias, como que a gente continua essa evolução da ferramenta. Acho que a gente vai falar bastante agora de dados e de como nós chegamos até aqui. O primeiro ponto, o primeiro passo da Horus e como que a gente reestruturou e desenvolveu uma nova ferramenta com IA, com muitas expertises e com muitos diferenciais em relação ao mercado. Opa, eu sou o Leonardo Konstanski, diretor de Produtos e Inovação da Horus. Também sou responsável por toda a parte técnica, desenvolvimento e junto com o Rafael aí, olhando toda essa parte aí do futuro da ferramenta e tecnologias. Então é isso, galera. Agora fazendo uma introdução para quem está começando a assistir a gente agora, entender um pouquinho como a Horus surgiu, da onde veio a semente, como que foi brotado isso. Eu acho que quem pode começar é o Rafa, ou o Léo e o Rafa, e aí eu e o João a gente complementa, porque a gente soma uma história da Horus. Acho que se a gente for abrir essa história, dá alguns podcasts, né? Mas começou da necessidade real de um cliente, né? Eu acho que o importante, antes de ter uma ideia, somente a ideia é validar um produto. E a gente já começou com um produto em produção. Acho que nem tivemos tanto tempo de validação, né, Léo? Sim. Mas o interessante é que essa ferramenta ela aderiu muito bem a uma grande empresa aqui, né, que tem ainda um porte nacional ali, atende muitos clientes até internacionalmente. E quando a gente percebeu que essa ferramenta estava fazendo muito sentido para essa empresa, a gente entendeu assim, quais são as dificuldades do mercado, quais são as ferramentas que existem no mercado e o que acontece para que essas empresas tenham uma barreira, não consigam transcender ou não consigam, talvez, disseminar essa informação, né, e democratizar a informação, como a gente sempre falou. Por que a pessoa que está executando um papel estratégico dentro da empresa, mas não tem um cargo de diretor, não tem um cargo de gerente, por que ele não pode ter acesso aos dados e tentar otimizar o trabalho dele? Então, esse foi o nosso primeiro momento, né, Léo? Sim. O desenvolvimento foi 100% do Léo ali, ele que foi a cabeça ali por trás da ferramenta. Né? E desde então a gente vem trabalhando muito nessa ferramenta. Vai lá, Léo, vai lá. Não, beleza. Inclusive, esse começo aí foi algo que a gente também não entendia muito aonde que a gente poderia estar chegando. Nós estávamos mirando num alvo e a gente começou a atacar esse alvo, começou a entender o e foi aí quando chegou o João. Ele mostrou... Eu vou fazer só um gancho ali. A gente achou que ia ganhar muito dinheiro fazendo isso no B2B. Mas aí teve a saída do Léo, né? A gente operacionalizou oficialmente o Léo. Então o Léo foi a primeira pessoa dedicada 100% na Horus. Isso fez com que a gente olhasse o cenário de, opa, acho que não é bem por aí. Não é tão fácil não assim. É tão fácil assim. Só complementando o que você está falando, Léo, e aí o Rafa já estava numa outra operação, prestando serviço para outro cliente, e nesse conhecimento ele se envolveu com o João, conheceu o João, sabia as especialidades que o João tinha, e que poderia ser muito útil para o que a gente queria fazer. Né? Aí você pode contribuir nessa... Eu até queria trazer um gancho nesse cenário, porque assim, a ferramenta ela tinha um potencial absurdo para uma geração de informação, né, no Analytics. Mas nas dashboards ela deixava a desejar. E quando eu conheci o João, ele era um profissional já muito gabaritado de clique. Então ele veio de uma... Na verdade, acho que ele começou a carreira dele com BI praticamente, né? Antes até do clique, né, João? Sim. E o que eu achei legal é que assim, quando ele viu a ferramenta, ele falou, cara, muito legal isso que vocês fazem com Analytics, mas as dashboards têm que melhorar. O conceito de drill down tem que mudar. E aí foi mudando muita coisa, né? E ele entrou como um consultor. Ele entrou como um consultor para auxiliar a gente a desenvolver uma ferramenta melhor. E quando ele trouxe para nós essa visão
do que seria um white label, de como que a gente se integra numa empresa de software, como é que a gente resolve uma dor real desse mercado de software, eu acho que aí mudou tudo. Mudou a nossa trajetória, né? O rumo. Tanto que o João passou a fazer parte do quadro societário. Ele entrou como sócio, que não fazia sentido ele estar estrategicamente dentro da operação, mas como um consultor. Fazia sentido ele estar aqui e viver isso com a gente. Então, vamos lá. Bom, não, legal, é isso. Acho que eu vou voltar um pouquinho antes, né? Que daí você já complementou ali a questão do white label, mas a minha caminhada veio um pouco antes que vocês, né? Na verdade, eu já tinha essa ideia da democratização do dado, de como eu trabalhava com clique naquela época. Vamos colocar um pouco de data, né? Para o pessoal também entender, né? Porque a gente fala agora, o pessoal muito recente aqui, tem muito power, muito acesso ali, talvez não entenda, né? Mas isso a gente está falando de 10, 12 anos atrás, entendeu? Então, nessa época eu já trabalhava com clique numa grande empresa também, de porte nacional, e dentro da empresa eu via que o ganho era muito grande com a ferramenta. E eu criava a ferramenta e eu tentava democratizar o máximo que dava ali dentro, né? Com compartilhamento dos acessos, tudo, por essa questão, né? De compartilhar essa informação lá dentro. E antigamente era muito caro essas licenças dessas ferramentas. E aí veio a minha primeira ideia de montar um BI. Só que eu também não sabia qual era o público que eu queria atingir. E quando eu consegui, que na verdade eu já estava trabalhando em outra empresa, sempre na parte de analytics, né? O Rafa perguntava, minha carreira inteira foi pautada em BI, foi praticamente sim, né? Desde quando eu fazia estágio na faculdade, eu já trabalhava com dados, e aí saí da faculdade, entrei nessa empresa de grande porte, comecei a trabalhar com BI, fui apresentado ao Click. Então, desde muito tempo já, desde 2009, já trabalhando com dados. E aí, com essa ideia que eu tive de querer... Ideia não, né? Mas um sonho, né? De conseguir ter uma ferramenta que fosse mais acessível. Na época não tinha o Power ainda tão forte, nem tinha o Power, na verdade, Power BI da Microsoft. Aí veio a ideia. Aí a ideia não deu muito certo, porque a gente não conseguiu concretizar a ferramenta. Eu nem conhecia o Rafael, o Dani, o Léo ainda. E aí veio uma segunda leva de ideia, que daí quando foi que eu entendi o público, né? Que eu queria democratizar o dado, só que eu estava mirando no público errado, que eu estava mirando no dono do posto, no dono da padaria, porque eu queria que esses caras tivessem BI. Todo mundo, desde empresa grande porte até pequeno porte, conseguisse ganhar com a ferramenta de dados. E aí a gente sabia que ia travar no preço do projeto, né? Que daí uma padaria fica difícil, um posto de um pequeno porte não fica difícil pagar um projeto para a construção do BI. E aí que veio a ideia, na verdade eu recebi uma ligação de um amigo, né? Que eu fiz faculdade com ele, ele trabalhava numa empresa de RP, e que daí ele me viu no LinkedIn que eu trabalhava com dados, com BI, e ele me chamou para uma conversa, falou, eu queria um BI, só que eu trabalho numa empresa ele era sócio de uma empresa de RP, um foco para posto de combustível. Ele falou, eu quero um BI, mas eu não quero um BI para a gente, eu quero um BI para meus clientes. Eu não quero usar uma solução de mercado. E aí que veio aquela virada de chave. Eu falei, nossa, tá aí o meu cliente. O meu cliente não é o dono do posto, não é o dono da padaria, o dono da farmácia, e sim o dono do RP. Que daí vem essa questão do white label. O nome do white label tá legal, depois da história a gente vai mais para frente. E aí, só que nessa época, eu tentei mais uma vez a empresa, não consegui acertar com a pessoa para poder desenvolver a ferramenta, não deu certo, foi na época que eu conheci o Rafael, que ele estava nessa pegada da construção da ferramenta. E aí, quando eles apresentaram a ferramenta que eles tinham para mim, eu achei sensacional a parte da descoberta do dado dela, que era muito fácil você conseguir gerar relatórios de uma maneira muito simples. A sacada que o Léo teve de criar aquilo ali, foi muito, muito sensacional. E aí, realmente, as dashboards faltavam um pouco ali de... E nessa época, nós estávamos indo no mesmo caminho que você também já tinha tentado, eu já tinha ido, vamos dizer assim, já tinha andado um pedaço do caminho, não consegui mais por causa da parte técnica mesmo, né? Desenvolver a parte técnica, né? Então, desenvolver a ferramenta em si, eu tinha essa dificuldade, porque eu não sou programador, sou analista de dados. Então, eu não tinha essa desenvoltura para a programação. E aí, quando encontrou o Léo, que é um monstro na programação, e eles tinham um produto já concebido,
andando já, funcionando, já instalado em um cliente. Falei, nossa, é isso que a gente precisa. Então significa que aquele erro lá de não ter dado certo foi muito bom agora, né? Foi, graças a Deus. Foi um belo do acerto, né? E é o que a gente fala, né? O que o Léo complementou ali. O que você passou, a gente estava passando. Sim. E você chegou para falar, olha, não vai dar certo, assim é a melhor forma. Então, assim, a gente se complementou em desenvolver um produto. E quando a gente fala lá que a gente nem descobriu, agora tem um segredo aqui, mas já agora ninguém vai assistir mesmo, né? O White Label a gente descobriu depois que era o White Label, depois que a gente estava com o modelo rodando. O modelo rodando, exatamente. Eu acho que era eu, o Rafael, estava dizendo com não me lembro quem era, e a gente explicou, a gente está vendendo, a gente está vendendo para assim assado, o nosso cliente é o fornecedor de software e tal, eles, vocês fazem o White Label. Eu olhei pro Rafa, a gente faz o White Label. Aí que a gente foi se aprofundar no que é realmente o White Label, no que de fato faz o White Label, como é que faz sentido. E a gente modelou isso para escala, né? A gente fala muito de startup, muito de conceito de empreendedorismo. E para você chegar no nível de escala, tem que ser no modelo mais tracionado, né? E o White Label é exatamente isso. Te dá escala, te dá mobilidade de criar produtos e replicar produtos. Eu vou colocar aqui mais um tema para mim, a gente não ir muito além. Queria que alguém explicasse aqui quais são os modelos da Horus, além do White Label, que a gente está olhando para esse ano. Pô, deixa eu explicar então. Manda bala. Vamos lá. Eu vejo que a Horus tem dois grandes modelos, B2B e White Label. Então, para empresas de pequeno, médio e grande porte, a gente consegue entregar um produto personalizado. Mas esse produto é algo que a gente faz para essa empresa. Qual que é a grande diferença entre esse modelo e o modelo White Label? O produto da Horus em si, que hoje se chama Lumo, é o mesmo. O grande diferencial é que no White Label nós temos um produto adicional, que é o Artus, que ele complementa. Então, até trazendo um pouco de infra, de como que funcionam os orquestradores, as ferramentas que trabalham com cluster e algo nesse sentido, é basicamente isso. Nós temos um gerenciador, um orquestrador de todos esses lumos. E qual que é a vantagem disso? Poxa, hoje, né, em alguns cenários com mais de 1.000 empresas dentro do nosso projeto, dentro do nosso portfólio, para um cliente, como é que a gente gerencia isso de uma forma centralizada? Como que a gente consegue trazer essas informações e aplicar um novo template? Que seria basicamente, eu quero entregar uma dashboard nova. Eu tenho uma nova feature no meu RP e eu quero trazer essa feature para dentro do BI. Então a gente consegue fazer isso e replicar com um clique, 2 cliques, coisas muito mais fáceis. Uma chamada de API, como é que a gente pode embedar essa ferramenta e entregar dentro do software. Agora, para o cenário B2B, nós temos uma equipe especializada que ela é diferenciada desse projeto. É uma equipe que conta com pessoas especialistas tanto em dados, quanto também na gestão corporativa, né? Então, um consultor de processos, alguém que entende a necessidade de cada cliente e consegue transcrever. Né? Eu vejo que muitas empresas, às vezes, tentam um BI por si, né? E contratam uma pessoa e falam assim, olha, eu tenho uma ferramenta de BI, qualquer uma de mercado, todas elas entregam, acho que um produto final, mas a partir dessa empresa eu trago alguém que é de TI e falo assim, desenvolve meu projeto. Aí começa o primeiro ponto de falha, na minha opinião, né? Que a pessoa de TI, ela vai conseguir desenvolver, mas ela não é a pessoa especializada naquela regra de negócio, naquela área. Então, se a empresa tiver alguém para direcionar essa pessoa, eu vejo que o projeto vai ser muito mais construtivo, muito mais assertivo. Tem a questão também da maturidade de dados, que foi algo que, conforme a gente foi caminhando, a gente foi entendendo toda a realidade das empresas brasileiras e ver que tem muitas empresas que são grandes, mas têm uma cultura de dados, ou às vezes nem tem a cultura de dados, diferente, e que às vezes o BI pode complementar e enriquecer, ou às vezes o BI pode ser um peso em cima de um castelo de cartas. Então a gente entende que no modelo B2B a gente tem que entrar entendendo todo o processo antes de começar a desenvolver a primeira dashboard que seja. Às vezes a primeira dashboard pode ser entregue ali depois de algumas reuniões para poder mapear tudo. E isso faz um resultado da entrega final que literalmente determina se o projeto vai dar certo ou não a longo prazo. Perfeito. Aí é essa maturidade de dados, acho que até podemos fazer um link lá, falar sobre o Data Driven, né? Que é algo
que a gente está batendo muito em cima da cultura data-driven, da maturidade da jornada que o Rafa mostrou ali. Tem todo um trabalho para entender aonde que ele está e a partir de que momento a gente conseguiria entrar e elevar essa maturidade de dados até o nível... Era 5, né? 5, nível 5. É quase... É muito, uma governança absurda, mas é o ideal, né? Seria como uma então, que poucas empresas hoje no cenário nacional têm essa maturidade nível 5 ali que a gente fala. Esse é um modelo... É o mais utilizado, é o modelo proposto pelo Gartner, é o que a gente utiliza, né? E eu acho que esse gancho que o Léo trouxe de maturidade foi muito importante, né? Porque a partir do momento que a gente consegue iniciar um projeto, né, vamos dizer assim, para tracionar, para desenvolver, a gente entende que existe todo um trabalho antes de ver a dashboard, antes de ver o resultado, né? Simplesmente começar a fazer uma dashboard, experimentar esses dados, para a gente, pelo menos, não foi algo que nós vimos como sentido, né, João? Ficar alterando o projeto, agora coloca esse indicador, agora coloca essa informação. Isso é algo que, no resultado final, cara, acaba se construindo assim, projetos gigantescos, monstruosos, que são pouco utilizados, subutilizados. E isso é algo que nós até controlamos na nossa ferramenta, né? Quais são os indicadores mais acessados, as dashboards mais acessadas, o que a estrutura em si, né? As pessoas que têm acesso estão utilizando da ferramenta. Eu acho bem importante. E esses 5 passos para a construção de uma maturidade, eles vêm desde o estágio inicial, onde os dados não são coletados, ou são coletados, mas totalmente desestruturados, desorganizados, até a gente estruturar isso no modelo de tratamento de dados em camada, né, que é algo que a gente vai conversar depois, e entregar um produto final, não só um produto com IA, para dizer que tem IA, né, vamos dizer assim, que eu acho que é algo que muito falado hoje, mas pouco utilizado, subutilizado da ferramenta, até entregar um produto que de fato a IA traga resultados e aí aplicar novos conceitos, né, machine learning e tudo mais, mas isso é uma grande jornada, né? Eu até ia fazer o gancho, agora você falou de IA, eu queria que vocês falassem um pouco da construção do Lumo, né? Lógico, olhar para o passado, a gente tem alguns desafios que a gente enfrentou, alguns desafios que a gente enfrentou sozinho, quieto e vamos lá, né? Se você quiser abrir um pouquinho, Léo, dos desafios que a gente teve com a V1, acho que o João complementando, como é que ele via uma V2 e como que a gente tomou o passo de ir para o Lumo e para o Arts que o Rafa estava comentando. Exatamente. Eu acho que no início, até antes do Covid, não existia o ChatGPT nada e nós já tínhamos o nosso chatbot rodando em produção e muito utilizado, né? Então a gente já tem uma expertise aí do que os clientes gostavam de ver, o que a gente mandava como insights, já isso antes dessa era de IA, de LLMs que nós temos hoje. Então, quando nós tínhamos o primeiro produto que o João agregou e depois a gente pensou na criação de um novo, acho que desde o início desse processo até a entrega foi uns 2, 3 anos. E isso foi uma construção muito legal, porque o que eu e o João víamos no início, às vezes nós estávamos com visão totalmente oposta e aos poucos o João foi me trazendo para um lado, eu fui trazendo o João para o outro e chegamos numa ferramenta que hoje eu acho que nós dois podemos dizer que a gente se orgulha muito. Demais. Então, puxando o gancho ali é legal, porque quando eu tive o primeiro contato ali com o Horus, né, a primeira versão, eu achei sensacional quando falaram do bot, né? Eu já tinha visto o bot funcionando em clique, funcionando essas ferramentas, só que sempre a gente falava em bot, entrava num projeto, vai ter que fazer o bot, cara, era um sofrimento, porque tinha que envolver um monte de coisas naquela época para a gente conseguir fazer um bot funcionar, e nem ficava tão legal. A hora que eu vi o bot da Horus funcionando e a simplicidade, e como o Léo conseguiu traduzir toda essa parte ali para trazer uma coisa simples, que na hora que eu vi funcionando, que ele me explicou como que fazia, eu falei assim, faz sentido. E é extremamente simples. Simplesmente parte de um conceito mesmo, da parte de analytics, que é estruturar dimensão e fato e já está funcional o bot, entendeu? Então isso eu achei muito legal. E aí, lógico, né, a primeira ferramenta, eu sempre falo que era um diamante não lapidado, então ele era muito bruto com muita coisa, e aí a gente sofreu com algumas coisas, né? Principalmente conseguir colocar pessoas para trabalhar na ferramenta, porque ela era muito robusta, mas muito difícil de mexer, né? Então, praticamente um carro de corrida, vamos dizer assim, né? Não é qualquer um conseguia dirigir piloto, ela, né? Tinha que ser um piloto mesmo, mas entregava muito. Aí ela tinha alguns problemas ali de falhas conceituais, né? Que daí eu sempre batia lá atrás, falei, a gente precisa fazer isso. Ela, mas agora já tá, não dá mais, né? Já está montado, né? Não tem como.
E aí, quando a gente começou a conceber a ferramenta 2, foram muitas horas, eu e o Léo conversando e discutindo sobre conceitos, sobre como devia, como o dado, a pessoa, tipo assim, o ponto de vista de cada um, como que cada um tem que, como que cada um trabalha dentro da ferramenta, desde a parte do administrador, a parte do analista de dados, o analista de BI, ou a própria pessoa que vai, o usuário final, né, que vai usar a ferramenta. Então a gente discutiu muito, desenhou muito no quadro, né, Léo? Gastamos muitas canetas desenhando. E principalmente para nós fazer algo original, único, e que atendesse todo aquele histórico nosso do que a gente viu, da necessidade que a gente viu no dia a dia, né? Da democratização dos dados. Exatamente. Eu quebrei muito paradigma que eu tinha na ferramenta, porque o Léo tem uma visão diferente de muita coisa, e muita coisa assim, ele traz muita coisa muito diferente e muito mais fácil do que eu estou acostumado. Então, eu tinha que pensar, sempre quando eu converso com o Léo, eu tenho que pensar totalmente fora da caixa, porque ele sempre traz insight. Tem hora que eu nem entendo, eu tenho que estudar para poder entender o que ele está falando, mas isso é legal, que daí juntou as minhas ideias com as ideias dele e construiu uma ferramenta muito, muito legal mesmo. E o gancho que eu levo assim, a gente falou muito de conceitos, boas práticas, né? E o João colocou lá, o profissional da V1 era um profissional quase um full stack, né? Um mecânico para lidar com a Ferrari, que não era qualquer mecânico. E hoje, olhando assim, a gente está com o time crescendo. Ontem a gente teve o evento lá a Confra da Horus, olhou assim, quantidade de gente que tinha, a Horus está crescendo, o time está evoluindo. Hoje, para contratar, como é que é a tua visão, João e Léo, também na questão de adaptação de funcionalidades? Você falou, Léo, do engenheiro de dados, do cientista de dados. Hoje está mais fácil ou mais difícil contratar para quem quer trabalhar com Horus? Eu tenho uma experiência pessoal disso daí, que nós estávamos fazendo a primeira reunião que a gente faz com o cliente, conectando as origens de dados, cadastrando os usuários e apresentando para o time. E assim, era um time não técnico, a gente estava mostrando tudo, e tinha a pessoa técnica, ela estava só assistindo tudo. E cadastramos os usuários. E a gente tinha marcado para uma semana depois fazer o treinamento técnico, né? Então, beleza. Chegou uma semana depois, eu fui fazer o treinamento técnico, eu abri o projeto com a pessoa, eu falei, mas isso aqui não foi a gente que fez. Como assim? Ele falou, não, eu fui mexendo aqui e consegui fazer. Quem que desenvolveu, né? Falando, quem desenvolveu que entregou esse projeto aí? Mas foi muito interessante, porque a gente tem o EAD, a gente tem todas umas áreas ali de documentação, mas a gente não tinha passado isso para o cliente ainda. O cara foi só pelo tato e conseguiu fazer algo ali muito bem usável. Então, acho que isso já responde bem a pergunta. Isso é verdade, né? Porque a gente passou muita dificuldade, né, na V1 de contratação, de colocar alguém que conseguiria mexer na ferramenta. E hoje a gente tem pessoas que mexem na V1 e fazem muita coisa. Come com farinha. Come com farinha e entregam muito, né? Só que o que é legal do Artus e do Num, quando a gente construiu a ferramenta, é uma alegria muito grande que me traz quando eu vejo ela funcionando assim e as pessoas utilizando assim, me dá uma satisfação muito grande, porque era isso que realmente eu pensava lá atrás, né? A gente construir uma ferramenta que diminuísse a curva de aprendizado. E aí a gente hoje, a gente não tem uma estatística, mas só pelo feeling do que as pessoas que a gente está contratando. Então a gente traz pessoas que conhecem de Qlik, ou conhecem de Power, ou de qualquer outra ferramenta de dados. E eu não estou exagerando. Em uma semana, eles já começam a entregar valor dentro da empresa. Já começa a entregar projetos. A pessoa entende, olha e começa a entregar projetos. E eu fico muito feliz. Teve algo que o Léo trouxe para a ferramenta e eu, na hora que ele falou, colocou, eu fiquei um pé atrás, né? Daí ele falou assim, João... Agora eu fiquei curioso. Que na verdade, quando a gente construiu, né, a parte do flow de tratamento, né, que era uma ideia que não é uma ideia inovadora, mas eu gostaria muito que fosse, porque daí facilita muito o tratamento do dado. E aí a gente, naquela ideia de construção dos nós de tratamento, tem que ter um nó de fazer isso, um nó de fazer aquilo, um nó de fazer aquilo. E aí você foi lá, eu fiz um nó de Python. Eu falei, não sei se vai ser legal. Estava querendo sair do código. Querendo sair, né? Eu falei, nossa, Python. Mas eu sou apaixonado por aquele Python que a gente tem.
Porque O quando... Python Pandas? Pandas. Até eu sei. Não, e eu falo porque eu trabalho com dados há muito tempo, então desde 2009 eu trabalho com dados. E aí eu sentei a primeira vez que o Léo conseguiu colocar o Pandas para funcionar, e aí aquela funcionalidade de IA, que daí eu comecei a tratar o dado, nunca tinha mexido com Python. Eu comecei a tratar dado, fiz um tratamento complexo de uma carteira de clientes. Eu fiz mais para testar. E eu consegui chegar no resultado. E o mais legal foi o quê? Não é que eu gastei dias para fazer aquilo. Eu olhei aqui as regras de negócio, pensei, eu em clique vou fazer umas 4 a 5 horas isso aqui. Aí na hora que eu fiz no Python no mesmo tempo, aí eu falei assim, isso é um ganho. Isso é um ganho real. Pela primeira vez. Nunca tinha mexido no Python. E eu, com a IA, só digitando, montando prompt, que uma IA ainda que não era tão boa, que agora está melhor. E eu consegui entregar, entendeu? Então eu falei, se eu conseguir fazer isso, então qualquer pessoa que tenha o mínimo conceito de tratamento de dados vai conseguir trabalhar na ferramenta, entendeu? É só saber onde que estão as coisas que automaticamente já começa a entregar valor na ferramenta. Então isso foi um ganho gigantesco. E aí é legal, complementando, que você falou assim, a gente está esse hype de IA já há algum tempo, né? E aí a gente vê um monte de tal coisa com IA, tal coisa com IA, e a gente olha que tem uma visãozinha que entende um pouco mais, a gente olha e fala, isso aqui não é bem uma IA, né? Talvez seja mais conceito, né? Tal, mas... E aí quando a gente consegue, que nem uma ferramenta que nem o Lumo, e a gente vê que realmente a gente ganha produtividade com IA, e tipo assim, quando eu falo ganha, não é nós, Horus, é qualquer pessoa que trabalhar com Horus, que venha de qualquer outra ferramenta, ela vai ter ganho de produtividade. E eu só estou falando da parte de tratamento, não estou nem falando da parte de construção de dash, construção de alertas que a gente tem IA ali. Eu acho que esse é um bom gancho, João, para explicar aonde nós temos IA na plataforma. Então, assim, a gente está falando muito do tratamento, que para nós é realmente algo excepcional. Para mim também, inclusive, eu já mexi lá, brinquei e eu sei o quão valoroso aquilo ali trouxe para nós. Qualquer profissional hoje na Horus consegue fazer um projeto, eu vou colocar assim, sozinho. Claro, tem seus níveis e suas questões mais de conhecimento de regra de negócio, mas consegue executar um projeto. Eu consigo subir uma planilha lá e fazer um projeto. Eu até iria além, cara. Eu acho que não é só um profissional Horus, um profissional, né, que vem da área de tratamento de dados, mas às vezes pensando no segmento, no B2B ali, né? Alguém de contabilidade que já está acostumado a trabalhar com números, né, de compras, de setores que já estão acostumados a obter informações, carregar ali no seu Excel, trabalhar essas informações. Hoje eles conseguem fazer isso trazendo do RP o dado, não exportando em relatório, trazendo planilha, trazendo do próprio RP e trabalhando o dado ali com IA, só sabendo escrever um prompt, né? Então, para complementar isso que o Daniel falou de aonde a gente aplica IA, o João trouxe ali, tipo, às vezes a gente vê alguns conceitos em ferramentas que a gente entende que não é IA, nosso próprio bot não era IA e todo mundo achava que era. Todo mundo achava que era. Todo mundo fala, nossa, vocês têm IA nesse bot? E fala, não, cara. E a gente sempre fala, olha, isso aqui não é uma IA, é um bot condicionado. Eu vou fazer uma correção aí dos senhores. Eu posso estar um pouco errando aqui um pouco nos conceitos, mas a inteligência artificial é qualquer coisa que demonstra uma certa inteligência. Então, mesmo que seja um monte de if-else, seria considerado. Só que na prática, realmente vocês estão certos, porque o que as pessoas consideram como IA, que é algo que vai evoluindo sozinho, que é algo que entende nuances, não era. Mas Agora é. E eu acho bem legal dizer assim, porque, poxa, para que eu preciso de um bot se eu tenho uma ferramenta de BI responsiva, abro no meu celular? Mas o bot ele vai muito além de você entrar lá e perguntar como é que está o teu faturamento, qual que é o teu cliente que não comprou nos últimos 30, algo nesse sentido, né? E sim você receber informações que elas te agreguem, né? Dentro da tua operação, coisas que às vezes você não vê na tua operação, né? Exemplo de varejo, que a gente atende às vezes até pequenos varejos. Cara, qual produto que não está girando, quais vão vencer? Como é que você aplica uma promoção para você escoar esse produto que você perderia? E a IA te notificando isso. Não você percebendo depois que você já perdeu, né? O produto ficou na gôndola. E então essas IAs, elas estão hoje presentes nas nossas dashboards, tanto para criar uma dashboard completa, que você me surpreende até hoje, né?
de você apresentar um conjunto de dados, falar, cria uma dashboard porque eu estou sem ideia, e ela te dá uma sugestão muito boa, né? Quanto criar um próprio elemento nessa dashboard, um tipo de gráfico que talvez não esteja nas opções lá. Você fala, eu quero um tipo de gráfico diferente, pede para IA desenhar para você, que dela desenha, né? Eu tenho um mapa aqui, mas eu queria um mapinha diferente, pede lá que ela desenha, né? Conceitos de alertas e notificações, que é o que a gente falou agora, né? Quando uma situação acontecer ou quando ela estiver para acontecer, me notifique antes, não deixe acontecer. É um agente, né? A gente tá... Isso é algo que também é muito interessante, né? A gente até brinca que é quase um assistente pessoal, né? Exatamente, isso que o Daniel acabou de trazer da IA agêntica é a nova tendência que está aparecendo aí vamos dizer, nos holofotes aí da mídia, porém é algo que a gente já está mexendo faz um... bot. Exatamente. Então, a parte dela ser proativa, dela identificar alguns insights ali nos dados, é muito legal. É algo que a gente se surpreende que a gente conseguiu fazer isso antes de virar um buzz na mídia. Eu li uma frase que até hoje eu sempre falo para todo mundo quando eu vou, que existe 2 conceitos de IA, né? A IA como copilot e a IA como autopilot. O copilot é o que a gente usa como chat GPT, o assistente, te ajuda, né? Agora, o autopilot é que faz alguma ação, te entrega munição, te dá informação sem que você peça. Né? E a gente tá navegando nos 2 mundos e eles vão coexistirem e de diversas formas, né? E é legal que o João também trouxe algo ali anteriormente que foi interessante, né? Quando eu comecei a utilizar a IA, ela nem era tão boa assim. Mas por quê, né? Porque as IAs, elas estão se desenvolvendo cada vez mais, né? A gente está nesse momento aí de ChatGPT, DeepSeek, Claude e inúmeras outras. Mas a gente consegue adaptar isso de uma forma muito rápida. Inclusive, é um modelo que tinha saído, sei lá, 6 horas depois que o GPT tinha soltado o modelo, verdade, que ele estava em produção dentro da Horus. Então, é algo que a gente está sempre olhando, e isso é algo muito do Léo ali, o time dele, de inovação de produto, de estar melhorando a ferramenta no dia a dia, a cada dia. Né? Então, sai um recurso novo, claro que a gente testa, valida, né? Mas levou 6 horas para a gente conseguir fazer isso. Né? Então, é muito rápido, assim, eu acho isso interessante. E todo cliente que utiliza a ferramenta sempre vai receber essas atualizações, né? E às vezes chega a ser transparente. Né? A gente acaba, às vezes, nem precisando notificar o cliente, saiu uma atualização, clique aqui para atualizar, não tem isso. Né? A gente valida, faz os testes, aplica na ferramenta e disponibiliza para os clientes. Então, é bem legal. Essa atualização mais dinâmica, vamos dizer assim. Aproveitando esse ganho da plataforma, vocês teriam algum case de algum cliente que vocês falaram, esse projeto aqui foi um projeto que a gente agregou muito valor para o cliente final? Tem algum que vem em mente agora? Eu tenho, só que se eu falar, o João vai ficar bravo. Eu tenho o case de um cliente que tinha dados muito desestruturados numa ferramenta, né? E é bem a IoT, assim, a área dele, né? Fugiu um pouco da nossa ali, IoT com RFID, com algumas coisas assim. E ele não tinha a informação que ele precisava mostrar para o cliente final dele. Né? Ela estava dispersa dentro do banco de dados, precisava aplicar algumas fórmulas, alguns conceitos para chegar no valor que ele precisava. Cara, esse projeto foi muito trabalhoso. Foi muito trabalhoso. E eu até falo isso porque brinquei, ele João vai ficar bravo. Porque nós chegamos em alguns impasses dele e falamos assim, cara, o cliente não sabe o que ele precisa, a gente precisa ajudar ele a construir isso. Mas nós conseguimos fazer. Um projeto mais desafiador, mas que a gente não só entregou valor, entregou o dado que ele nem tinha construído. Tivemos que juntar várias fontes de informação, aplicar os conceitos que ele deveria ter aplicado no sistema dele para entregar para o cliente final. E eu acho um case, cara, assim, pode ser um projeto de menor porte, né? Às vezes a gente olha um white label lá de 1.500, 1.600 CNPJ, igual a gente tem alguns modelos e fala assim, esse aqui seria um case. Eu acredito que esse, que tinha mais dificuldade, menos capacidade de entrega, conseguir entregar o valor para o cliente final dele com a nossa ferramenta, para mim, isso é muito legal. É legal, né, que a gente fica nessa visão, né? Quando você fala um case de sucesso, cara, você colocou muito bem isso, né? Muita gente pensa no maior, no grande. Maior rentabilidade. Né? Maior rentabilidade. E, cara, está totalmente certo. Gente. Mas qual realmente entregou valor, né? Qual foi que mais entregou valor? Tá certo, cara, legal. Léo, tem algum que você lembra? Vários, mas para começar assim, eu também estou nessa pegada dos mais desafiadores. Eu acho que tem um de franquias que a gente conseguiu conectar basicamente todas as franquias do Brasil em uma dashboard que mostrava ali em intervalo de 5 minutos os dados de mais de 150 bancos
que era algo que a equipe, ela, antes da gente conseguir entregar essa solução, era algo que esse relatório era visto pela diretoria só a cada semana. Então, todo fim de semana eles tinham esse relatório. E agora tinha algo lá, em real time, tanto que é um projeto que virou o projeto dos sonhos nosso, que é o quê? É o projeto que infinito, porém é o projeto que você entrega uma parte e o cliente vê, agora que eu resolvi esse problema, tem esse dado me mostrou um outro ponto de otimização, vamos fazer um novo projeto. Nossa, agora eu otimizei de novo, vamos fazer um novo projeto. Cara, e é legal você falar disso aí. Foi 150 bancos diferentes que a gente conectou, trouxe tudo para uma Dash, que daí a diretoria lá consegue ter valor. A gente fala Dash, mas na verdade é uma aplicação Sim, é uma completa, aplicação completa com bastante né? coisa, né? Mas é legal. E você tem ideia de quanto tempo foi que a gente conseguiu conectar esses 150 bancos e fazer tudo isso? O pessoal tava com receio de entregar todos os bancos de uma vez só. Daí acho que foi... Primeiro entregaram 10, a gente entregou, acho que precisou de 2 reuniões com o cliente, então foi algo de... 2, 3 semanas. 15 2 dias. semanas. E aí depois foram liberando, né? Não, eu falo isso porque eu já participei de projeto, que esse número, se não fosse 50, era o número do projeto, que demoraram acho que 2 anos para conseguir chegar. Entendeu? Virada, né? Aí você vê como que a gente entrega valor, né? E daí a gente consegue realmente com uma ferramenta otimizada para esse modelo de negócio. E eu vou até além. Esse projeto que o Léo trouxe é de uma grande empresa, né? Então, Sim, nível nacional. Adoraria falar o nome, mas não posso. Não podemos. Só vou Mas tomar ela ao final do dia. É isso. Aí 150, né, bancos e tudo mais. Mas o que eu acho legal é que hoje o BI não é utilizado só para ver o número, né? Ele é utilizado para dizer quanto essa empresa tem que produzir para poder entregar para os seus distribuidores. E a gente está falando assim de números astronômicos, né? Então, como que... E isso para mim é uma geração de valor. Até as volumetrias elas são convertidas em outro número, porque senão daria um absurdo, né? Fica difícil de ler, né? Fica tão grande que fica difícil de ler, daí a gente tem que aplicar uma casa decimal ali quase, né? Mas o que eu acho legal é assim, qual é o valor? Né? É só entregar uma ferramenta? Vamos lá construir um BI, tá bonitinho, uma tela cheia de indicador? Não. Além de tudo, eu estou otimizando a operação que não precisa ter alguém pensando na necessidade de entrega, né? Ou que a gente precisa produzir. A ferramenta está entregando isso e com uma assertividade tão grande que eles deixaram hoje o processo deles manual. Né? Eles estão... Automático. Não, o processo manual que eles tinham. Abandonaram o processo manual. E isso é legal, né, cara? Porque a gente pensa, né? Sempre quando a gente pensa em empresa grande, que nem essa de nível nacional, e a gente fala assim, nossa, os caras trabalham internacional. Internacional, na verdade. É América Latina. E aí eles trabalham com planilha. Cara, trabalhavam. Eles não conseguiam ter essa, então eles tinham que tirar relatório, tinham pessoas que tinham que ir lá, cruzar dado, montar o relatório, entregar. E aí a gente vem uma ferramenta e fala, gente, mas qualquer ferramenta de BI bem estruturada consegue entregar esse valor. E isso que é o legal do Analytics bem aplicado, né? Com os conceitos corretos, com as melhores ferramentas, de você conseguir realmente tirar um trabalho manual, que é manual, né? Você vai entrar no sistema, tirar um relatório, imagina 150, mais de 150 na verdade, ir lá e consolidar tudo. Você imagina quantos pontos de falhas que tem aí, entendeu? Você imagina o esforço que é... errado no C lá do Excel, o que acontece? E né? já entregou um número errado, entendeu? E aí a gente conseguiu otimizar, que nem o Léo disse, a cada 5 minutos já entregar o valor atualizado, entendeu? Então, e aí você libera essas pessoas para poderem realmente parar de trabalhar, fazer o trabalho manual e começarem a pensar, né? Falar assim, como é que agora eu não preciso pensar em montar um número, agora eu preciso pensar em analisar o número, né? Isso. É um paralelo bem paralelo mesmo, mas eu vejo essa questão do tempo ficar livre para outras coisas como até a história da civilização, que começou a agricultura, começou a tirar tempo das pessoas para as pessoas pensarem em filosofia, em sociedade, em civilização. Então, com todas essas tecnologias que estão vindo, com essas IAs extremamente inteligentes, que eu vejo hoje que nós estamos
assim como em 1995 estava começando a internet. Todo mundo sabia que aquilo ia ser grande, que aquilo ia ser revolucionário, mas ninguém ia conseguir prever como nós estamos aqui em 2025. E a mesma coisa com a IA hoje. Ela está tirando a IA e as ferramentas de dados hoje, elas estão conseguindo tirar o tempo do analista, do colaborador que fica lá imputando dados, executor, para pensar e conseguir E entregar mais, né? ir além. É, ir além. Cara, isso é legal, é bem filosófico, assim. Bastante. Nunca tinha pensado por esse lado. E só para finalizar, desculpa. Vai lá, vai lá. Eu vejo que esse projeto, até voltando ao caso do case, não seria possível se nós fôssemos apenas uma empresa de data vis, que seja dashboards, relatórios, alertas. Só é possível justamente pela nossa cultura de ter feito o que a gente chama de data platform, que é ter feito toda a parte, desde a coleta do dado de uma forma eficiente, porque ler 150 bancos a cada 5 minutos. E isso usando, na época, uma máquina que não tinha nem 4 GB de RAM, para fazer toda essa leitura e entregar esse valor, e depois pegar esse dado, agregar agregar o valor e todas as outras fontes de dados, para daí entregar na dashboard. Tudo isso foi toda uma suíte de ferramentas que a gente construiu que consegue entregar esse resultado final. Cara, e isso e isso é legal você falar da suíte, né? Que daí quando eu que nem venho de outras plataformas, eu vim lá de trás, e aí a gente começou a trabalhar, e era algo que você entrava num projeto, daí tinha, tem um bot, tem o tratamento, tem 150 bancos. Cara, algumas ferramentas não conseguem fazer isso. E o legal quando a gente, voltando um pouco lá atrás, no que a gente estava falando sobre a concepção da ferramenta, e foi algo que a gente sempre, acho que o Léo, a gente sempre foi unânime nisso, né? Quando a gente construía a versão 2 da ferramenta, e foi tudo desenvolvimento interno, certo? A única coisa que a gente fala que não usou, que a gente não construiu, né, foi o banco, mas a gente usa um banco muito grande de mercado, e todas essas ferramentas que a gente construiu e deixar num lugar só, entendeu? Então a ideia é sempre de, cara, eu quero que ele saia da ferramenta que trata para a ferramenta do DW, que ele não tenha, não imagine que está em outra ferramenta, só mudou a ferramenta da suíte ali, né? Então a gente criou tudo em um lugar só, isso é para poder facilitar mesmo e ficar mais fácil a experiência do usuário. Entendeu? Vocês até trouxeram algo que eu acho interessante a gente falar. Eu vou fazer até um comparativo, né? Às vezes, o João comentou, grandes empresas utilizam planilhas de Excel. A maioria das empresas que utilizam SAP utilizam muito Excel durante a sua operação. E a gente fala assim do maior RP do mercado. E eu vejo que ele é o maior do mercado porque ele foi construído a partir de uma estrutura muito boa. Então, como ele começou? Basicamente, a espinha dorsal dele é a contabilidade. E como que a gente começou? A nossa, o ETL. Sim. Então, a gente começou a partir das melhores práticas, a melhor forma de extrair, tratar os dados e ter governança. Né? Então, falando hoje em estruturas onde tem Lei Geral de Proteção de Dados, tem segurança de informação, muitos vazamentos de informação, como que a gente trata isso? Primeiro que a gente carrega tudo para um banco criptografado. Eu acho isso bem interessante. E o Léo comentou de 5 em 5 minutos, e isso não é uma barreira para a nossa ferramenta. Sim. É só saber como utilizar. A gente chega a entregar dados em tempo real para muitos clientes. E clientes de pequeno porte. Igual o Léo falou, cliente que não tem uma estrutura gigante de máquina para isso. Não tem uma máquina com 64 GB. 64 seria muito grande hoje para isso. Então a gente consegue entregar com tratamentos pequenos. Mas o que eu vejo legal é essa governança. Trabalhar o dado em camada e entregar qual informação cada um pode ver. Pensando em dados sensíveis, cara, faz sentido subir a coluna CNPJ ou CPF do cliente para dentro do BI? Eu entendo que se o nosso cliente pôs lá, para ele, na operação dele faz sentido. Mas como que a gente controla esse acesso? Quem são as pessoas que vão ver essa coluna? Então a gente consegue chegar a uma granularidade tão grande de acesso e governança da informação que a gente pode deixar isso disponível dentro da ferramenta com segurança e para as pessoas que fazem sentido ter essa informação, vai estar lá disposto. Então, eu acho que fica mais fácil tratar. E o legal, tudo na ferramenta tem log, né, Léo? Então, é algo que, assim, para mim faz muita diferença a gente poder fornecer para os nossos clientes quem está acessando, o que está acessando, se exportou a informação e se exportou qual.
né? A gente até a própria réplica do arquivo que foi exportado a gente tem. Então, acho E o isso bem legal de tudo que você falou aqui, tudo contextualizando, a gente volta lá nas primeiras frases que você e vocês falaram. Democratização dos dados. Exato. De forma hierárquica, né? Que cada um tem acesso à sua informação. Até se autogerenciar em indústrias, né? Então, eu posso saber a minha performance, eu posso saber quanto eu estou produzindo e qual que é a minha meta. Se eu souber disso, não preciso ninguém ficar me apresentando todo final do dia um relatório. Então, assim, isso é democratização dos dados, é ter acesso à informação de todas as áreas para todos os lados. Numa etapa produtiva, um painel, uma televisão, a meta diária, performance dessa equipe, cara, isso aí é algo que assim, você traz essa motivação para o pessoal falar assim, estamos batendo a meta, estamos conseguindo entregar o que a empresa espera. Tem um exemplo do que o Rafa acabou de falar aqui, que um cliente nosso de RP comentou que um cliente dele estava usando o BI na sala de descanso dos funcionários, que mostrava a meta individual numa gamificação que o cliente montou. E nós não fizemos essa dash. A gente foi ver lá que o nosso cliente do RP, junto com o cliente final, pegou e bolaram a ideia, a gamificação e colocaram na televisão lá. Então é bem legal essa Muitas parte aí, possibilidades, democratização. Eu falo bastante sobre isso, né? A gente gosta do game pra caramba, o game faz atrair e o game é basicamente os dados que a gente já coleta e extrai, né? Eu vou partir aqui já pros finalmente, tá bom o papo, mas eu queria ter uma frase aqui que a gente tem que gravar. A gente não pode mais falar datamart cruzado, certo? eu vou fazer essa brincadeira porque Cara, esse foi uma discussão, longa, né, cara? essa história é longa, mas eu acho que vai ser bom a gente botar no podcast aqui o porquê do datamart cruzado não faz mais parte do V2, João. Graças a Deus. Eu sofri com isso. É que, na verdade, uma das primeiras... Quando eu conheci o Horus ali, né? A primeira versão, aí uma das coisas que eu batia com o Léo, assim, Léo, a gente precisa ter relacionamento entre as tabelas. Aí o Léo, mas não dá, que não sei o quê. E aí foi se arrastando, porque também tinha um monte de outra coisa para fazer, não dava para fazer realmente. E a gente conseguia contornar muita coisa ajustando ali o dado. E aí chegou um momento que daí os projetos começaram a exigir, né? Aí me vieram com essa Nomenclatura. nomenclatura. Nossa, toda vez que alguém falava, tem que fazer um datamart cruzado, me arrepiava até a espinha. Cara. Só para acho que o pessoal que não conhece esse termo, é legal dar um pequeno exemplo. No V1, a gente fazia, por exemplo, o datamart. Datamart nada mais é do que um conjunto de dados, de uma maneira grosseira, de vendas, que seria o do comercial. E lá tinha toda a informação da venda. E nós tínhamos outro datamart de contas a receber, financeiro. E agora o cliente ele quer ver um gráfico mostrando o cliente, quanto que ele comprou, quanto a venda do cliente versus o que Tem para receber. tem para receber. Aí que vinha o datamart cruzado. Aí nós tínhamos que fazer um terceiro cubo de dados, um terceiro informação, trazendo vendas e quantos a receber. De forma agrupada, né? De forma agrupada. tem mais isso, né? Aí eu falava, nossa, mas isso aí a gente perdia horas para fazer um datamart cruzado. E, cara, eu falei, cara, era só relacionar a tabela, era só puxar hoje. E é legal puxar esse gancho aí, né? Porque quando a gente construiu a ferramenta, a V2, né? O Lume e o Artus, a gente pensou muito em boas práticas, em conceitos. Então, tudo que está ali no V2 ali não está por acaso. Então, tem muita coisa ali que realmente foi pensado para ser daquela forma e tem um porquê. O Dani comentou ali sobre a governança. Então, a governança foi algo que a gente bateu muito, conversamos muito sobre governança, trocamos muitas ideias aqui, eu, o Léo, o Rafa, o Dani, mais eu, o Léo, o Rafa também contribuiu muito com essa parte de governança. E aí a gente, trazendo esses conceitos de governança para dentro da plataforma, né, de uma forma mais conceitual. E, cara, outros conceitos, né, que nem o Rafa comentou ali, o tratamento por camada. E como eu já vinha de clique, já vinha tratando dado por camada há muito tempo, e é algo que é praticamente um arroz com feijão ali para quem trata o dado, e eu batia no V2, cara, a gente tem essa dificuldade, certo? Lógico, tratamento por camada tem as suas aplicações, se você for fazer algo mais real-time, o tratamento de camada vai atrapalhar, então tem que ser feito de uma forma... A gente entende essa parte. E a ferramenta ela foi construída para a gente conseguir adequar
a parte complexa, a parte mais, talvez um projeto mais simples, entendeu? E hoje, eu sempre bati na tecla da ferramenta, ela tem que ser democrática até na construção, entendeu? Eu sempre bati muito, falei assim, olha, não é porque a gente sabe da maneira correta que tem que ser feito, que a gente sabe que tem que ser aplicado dessa maneira, que a gente tem que travar a ferramenta para fazer dessa maneira. Talvez existem outros tipos de projetos que tem que ser aberto a fazer de uma outra maneira. E a nossa ferramenta permite a gente fazer de várias formas. Tem essa sensibilidade e essa acessibilidade de poder fazer os projetos de maneiras diferentes, entendeu? Não vamos travar a ferramenta para fazer só dessa maneira que a gente acha que é a correta. Não, ela permite você fazer de várias formas, entendeu? Então, se você tem lá um conceito do Dama e traz ali e fala, cara, eu quero aplicar esses conceitos aqui no Horus, vai conseguir? Vai conseguir. Então, a gente consegue hoje no Horus, e eu falo isso com propriedade, com muita tranquilidade, de falar que a gente consegue colocar o Horus em uma empresa muito grande, entendeu? E aí, com o self-service, com tudo que pode ter ali na parte ali de analytics, numa governança alta, uma maturidade alta de dados, como a gente também consegue colocar o Horus em uma empresa de menor porte, com uma maturidade de dados mais baixa, entendeu? E ter valor, entendeu? Porque a maturidade, e a própria maturidade, até qualquer outro tipo de maturidade é dessa maneira, você simplesmente fala assim, eu fui classificado como 1, eu quero ser 5. Amanhã, mês que vem, eu quero ser 5. Cara, você não vai ser, entendeu? É assim, é uma cultura. É uma cultura que você tem que mudar dentro da empresa, BI. que isso são vários passos que você Tem que ir para 2, depois para 3. Tem que ir para 2, não tem como você pular um degrau, não tem como fazer, entendeu? E é legal que o Horus hoje permite você, talvez com a 1 é um pouco complicado, mas começar numa maturidade 2 e conseguir, porque tem que ter o dado pelo menos estruturado para a gente conseguir ter algum ganho com o BI e a gente conseguir ter subir esses degraus, entendeu? A empresa subir, né, esses É degraus. o famoso tabelão versus a quinta norma a normalização dos dados, Isso, né? então, cara, não tem como. Então a gente sabe disso e a ferramenta hoje, o Lumo e o Arctus, ele permite isso, entendeu? Isso que você falou, até tem um caso que, assim, nós temos o nosso departamento, vamos dizer, de R&D, né? Que é muito... basicamente eu mexendo lá e descobrindo as coisas. E, por definição, a primeira escadinha da maturidade de dados é quando não se tem um dado estruturado completamente. Mas até nesse caso, teve uma coisa que eu fiz esses dias que foi muito legal. A partir do nosso ETL, a gente conectou numa chave lá da OpenAI, isso ainda era na época do 3.5, então faz quase 2 anos aí, e só tinha coluna primeiro nome do cliente. E eu pedi, crie uma coluna de gênero que mostre M ou F a partir do nome. Então, com isso, o próprio ETL, isso demorou alguns segundos, só que ele, enfim, foi, como eu falei, um teste. Mas ele criou um dado extra derivado de um dado principal e eu acho que isso é legal. Com uma boa assertividade ainda, né? O legal é que isso há 2 anos atrás. O que a gente não pode... Eu entendi isso que diz. Se você colocar duas coisas, né? Uma baixa maturidade, uma baixa estruturação de dados e você pegar a IA e fazer ela auxiliar, enriquecer aquele dado, entendeu? Não, e a IA faz coisas transformadora com dado ali que consegue te ajudar. Esse é um exemplo, que eu não vou lembrar de outros aqui, né? De você separar endereço, pedir para ela arrumar o endereço para você de dado que vem tudo. Isso daí acontece muito. Mas eu ainda acho legal a gente só complementar esse data mart cruzado aí, cara. Vamos esquecer esse data mart cruzado. Eu acho legal porque assim, o que nós aplicamos para resolver esse problema é basicamente o que os bancos de dados aplicam hoje com desexplicação. Né? Então a gente consegue relacionar e ele saiu de um terceiro tratamento complexo que tinha que usar C# para desenvolver para uma setinha, um ponteiro. Vou arrastando aqui. Então eu arrasto e falo com qual informação eu quero relacionar. E é legal. Eu só queria trazer esse gancho, porque se a gente resolver uma dor muito grande, igual o João falou, às vezes tratamentos do nosso time, ele fazendo 8, 16 horas para poder fazer um data mart cruzado para, cara, alguns minutos, talvez até menos. Que na verdade, se você pensar bem, nem tem tempo, né? Porque quando você monta, estrutura certinho as tabelas, vamos dizer assim, estruturei as tabelas, os fatos corretamente, as dimensões corretamente,
cara, elas É já só estão arrastar- ali. é só arrastar e falar Elas já assim, estão ali. junta tudo. E na hora que você monta a aplicação, você liga o que tem que ser ligado, entendeu? Exato. Então, na verdade, você nem gastaria tempo a mais para fazer nada, entendeu? Você já faria o que tem que parte, ser feito. é parte do projeto. É parte da muito legal. construção, entendeu? O Rafa, eu vou colocar uma questão aqui. Com todas essas mudanças também que a gente teve da V1 para V2, a gente também mudou a forma de precificar, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho hoje, não precisa falar preço, lógico aí, no mês, mas como hoje a gente cobra nossos clientes, como é que é feito essa bilhetagem, né? E onde que eles acompanhariam isso? Inclusive, isso eu acho muito interessante. Né? Eu nem tinha pensado em falar sobre isso aqui. Mas o que eu acho legal é que hoje a nossa ferramenta, além dela ser super competitiva, até com o próprio Power, cara, né? Que é uma ferramenta assim, que eu vejo de BI é de menor custo no mercado hoje. Né? Além de ser competitivo, a gente mudou a forma. Então, assim, por que eu vou travar o meu cliente a ter 8 atualizações por dia de dados? Sabe? Por que ele precisa ficar travado em ter só 3 usuários? Porque senão vai se tornar muito caro. Né? Então, a gente busca uma outra métrica, que é o volume de dados processados pelo ETL. Porque a nossa ferramenta ela nasce de uma estrutura que a gente não chegou a apresentar aqui nesse podcast, mas ela nasce de uma estrutura all-in-one, como o Léo comentou, onde existe um data warehouse já dedicado para cada um dos clientes. Então, poxa, se for começar uma estrutura dessa para um cliente final, já tem um ponto de inviabilidade financeira aí, porque se torna caro. E a gente consegue ter um ambiente muito grande e distribuir esse ambiente em usuários separados, em estruturas separadas. Então, cada cliente tem a sua estrutura de dados separada, com segurança, e uma ferramenta com tratamento de dados que ele pode levar para o real time. E a gente cobra isso. Quanto que você utilizou em giga, né, desse tratamento de dados? Eu utilizei 5 giga, então é o nosso pacote inicial. Eu utilizei 10 giga. É quase que linear, o crescimento é muito pequeno. Então, pensando numa estrutura de DW, geralmente o cliente tem grandes saltos, né? E isso era algo que a gente não queria dentro da ferramenta. Por exemplo, eu estou com 50 usuários, eu quero ir para 150. Não, eu vou dar um pulo muito grande, um salto muito grande nos custos, exponencial. E a gente conseguiu uma métrica que ela se torna quase que linear. Então, fica bem tranquilo o cliente também poder crescer. E o mais legal, eu dou mobilidade para ele fazer o que ele quer com a informação dele. Então, clientes que têm uma estrutura comercial muito robusta, e que ele fala assim, poxa, nos últimos dias do mês, eu até vou citar o G4, que a galera fica até de madrugada lá batendo meta, tal, estourando. Cara, eu quero esse BI em real time nesse momento. Sim. Nesse momento eu quero em real time. Então não vai custar caro para o cliente ele ter que deixar um projeto de BI 24/7 em real time, sendo que ele vai usar algumas horas daquele dia. Sim. Então ele vai lá e define. E a gente está sempre olhando o fator de custo do cliente e ensinando, ou auxiliando, no caso, o cliente a ter condição também de trabalhar esse valor, né? Fala, olha, não tem por que você deixar um real time na hora que não tem ninguém vendo, vocês estão dormindo, né? Sim. Não tem ninguém olhando, para que fazer isso? Então diminua esse tempo do real time, coloca no horário que você precisa e consequentemente teu custo vai ser mais baixo. A ideia é que todo cliente tenha acesso, igual a gente comentou. Eu queria que o cliente da padaria pudesse ter acesso e o cliente da grande indústria com SAP também. Né? Então, com essa forma maleável de trabalhar, a gente pode fazer isso bem tranquilo para o cliente. Excelente, muito bom. Quer complementar, João? Não, eu queria complementar que eu acho legal, né? Que daí sempre eu lembro que a gente falou de precificação e bastante, né? E aí a gente caiu no papo lá, vamos cobrar por extração. E eu era totalmente contra. Eu falei, não, gente, não pode, porque tira a mobilidade. E eu sou muito satisfeito nessa forma de precificação, porque realmente é o que o Rafael falou, dá mobilidade para a pessoa que está ali utilizando o Horus fazer da melhor forma que é para ela, entendeu? Não é que a gente definiu isso, ele vai definir a melhor forma dele. Aí você comentou, cara, para mim é importante os 2 últimos dias do mês ser real time, e a partir das 5 horas da tarde, entendeu? E aí ele coloca real time esse horário. Então, isso é importante, entendeu? E a gente dá essa mobilidade para o cliente fazer, e o legal, não é um jeito complicado de fazer, entendeu? Então, quem é o gestor aí do Horus ali, é tudo em tela, configurou certinho. Então, com poucos cliques ali, você faz a configuração. E isso sim é legal, entendeu? Você paga pelo uso, né? Paga pelo uso que você está usando. A gente se modelou com as maiores, né? AWS, Google, tudo cobra por hora. A nossa também cobra por processamento, né? E assim como eles fazem, se você quiser desligar a tua VM à noite, você não põe o ETL para rodar de noite. Desligou a sua VM à noite. É bem legal isso, bem legal. Então, pessoal, estamos chegando ao fim. O papo tá bom, queria continuar, mas a gente
nós teremos outros episódios aqui e acho que vão ter episódios mais técnicos, episódios um pouco mais direcionados para a área de gestão de pessoas, comercial, e a gente vai seguir essa linha de falar e envolver o Horus nesse meio do caminho. Quero agradecer, João, pela presença, meu sócio, Rafa, parceiraço, obrigado, Leozinho, obrigado, meu bode. Então, pessoal, é isso, muito obrigado. Sigam a gente lá no Instagram, horus.bi. Nosso YouTube está começando agora, Spotify, enfim, todas as mídias possíveis que a gente puder estar, tá? Grande abraço. Valeu.